Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência ao nosso raciocínio, aos nossos estudos sobre a Ásia, mais precisamente a China, superpotência emergente, e estamos discutindo o quê? Os aspectos humanos da China. Bem, diz assim, mostra assim para nós, nesta lâmina que está aí para você visualizar. A densidade demográfica média do país em 2017 era de 145 habitantes por quilômetro quadrado, mas havia locais de baixa ocupação humana, como as regiões montanhosas do Himalaia e os desertos do Xinjiang e da Mongólia interior. Eu quero começar discutindo com vocês o seguinte: o que é densidade demográfica? Então vamos entender o que é densidade demográfica. Densidade demográfica é uma medida utilizada na geografia para avaliar o quê? A distribuição da população em um determinado território, também chamado do quê? De população relativa. Então, a distribuição da população num determinado território. Bem, vamos seguir no raciocínio? Diz assim a nossa lâmina: as bacias fluviais do leste apresentavam densidades demográficas que em alguns pontos ultrapassavam 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. Acabamos de discutir que tem locais que tem 140 habitantes por quilômetro quadrado e tem locais que tem 2.000 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Com a presença de grandes metrópoles. Os senhores e senhoras vão observar do lado direito que nós temos uma lista, na realidade com 23 cidades, aonde nós temos a população dessas cidades. Nós vamos observar o quê? Que existem diversas cidades, mais precisamente até a 11ª cidade, com mais de 10 milhões de habitantes. Bem, eu só quero abrir aqui um parêntese, uma janela, um excurso. Os senhores observem aí na sua tela do lado direito, nós temos aqui com 10 milhões 608 habitantes, 10 milhões 608 mil habitantes. Nós temos a cidade de Wuhan, que foi o epicentro, certo, desta pandemia que está assolando aí 2019, 2020 o mundo com o Covid-19. Os senhores observem então no mapa, que está na sua tela, China, densidade demográfica. Como acabamos de discutir, está discutindo o quê? A distribuição da população num determinado território. Então, os senhores vão observar, esse mapa traz o seguinte raciocínio, leva-nos ao seguinte raciocínio. Ele está descrito com uma coloração, então um local despovoado está mais clarinho, depois vai avançando para o amarelo até uma pessoa por quilômetro quadrado, e depois vai seguindo, certo? Por exemplo, essa coloração mais arrosada está com mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. O senhor observa aí no descritivo do mapa, diz assim, a porção oriental do país, com apenas 20% do território nacional, a porção oriental, com apenas 20% do território nacional, abriga cerca de 80% da população. 80% da população está em apenas 20% do território. Então, 80% do território está menos povoado, certo? A maioria da população está em apenas 20% do território, concentrada nas áreas fluviais, graças à sua longa tradição agrícola, favorecida pelos solos férteis e clima chuvoso. Então, o senhor vai observar nesse mapa para você se posicionar quais são os locais, como eu acabei de dizer aí, os senhores observando nesse mapa na parte inferior, do lado direito, o senhor vai ver Wuhan, Xangai, certo? Cidades que nós discutimos, que estão ali no mapa, Cantão, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, tá? Então, seguindo a nossa leitura, nós estamos discutindo basicamente a China, superpotência emergente, estamos discutindo aspectos humanos e estamos abordando o quê? Densidade demográfica, certo? Das 70 cidades do mundo, cujas regiões metropolitanas
ultrapassam 6,5 milhões de habitantes, 23 delas, certo? 23 delas, praticamente mais um pouquinho de um terço, né? Um terço das cidades eram, precisamente um terço, aproximado de um terço, eram chinesas em 2017. Vale destacar ainda que 11 dessas cidades eram megacidades, ou seja, tinham mais de 10 milhões de habitantes, como indica essa tabela que acabamos de discutir aí do lado, com Xangai despontando com 34 milhões de habitantes. Durante décadas, o governo chinês promoveu campanhas de limitação do número de filhos por casal, o que resultou em uma enorme queda da taxa de natalidade e na redução do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é aquele crescimento natural. O que é o crescimento vegetativo? Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, certo? Então, o que resultou em uma enorme queda da taxa de natalidade e na redução do crescimento vegetativo. A partir da década de 1990, a acelerada urbanização contribuiu para que esse controle da natalidade fosse ainda o que? Maior. Então, observe a evolução da tabela. Nós temos uma coluna mostrando 1952, uma coluna expressando 1980, uma coluna nos mostrando 2012 e uma coluna mostrando 2017. Nós estamos observando o que aí? Crescimento vegetativo. Como é que é crescimento vegetativo? O resultado pode ser positivo, negativo ou nulo. Aqui, no caso da nossa tabela, os resultados são positivos, ou seja, taxa de natalidade, 3,7. Taxa de mortalidade, 1,7. Crescimento vegetativo, o que é? A taxa de natalidade, quem nasceu, menos quem morreu e o que sobrou, certo? Então, em 1952 o índice era 2, depois baixou para 1,21, 0,52 e 0,45. O que é isso? Observe, eu quero que o senhor observe comigo, os senhores já observaram isso lá na oitava série, no oitavo ano, tá? A taxa de reposição da população. Se esse número que sobrou aí embaixo, certo? For de 2,1, a média de 2,1 filhos por mulher em idade fértil, nós vamos ter o quê? Uma taxa positiva. Se for abaixo de 2,1, certo? Então a população vai fazer o quê? A população vai encolher. Então, só para a gente lembrar, estamos discutindo taxa de crescimento vegetativo, que é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, e eu aproveitei para relembrar o quê? A taxa de reposição da população. Então, quando uma mulher tem menos de 2,1 filhos por mulher em idade fértil, certo? O que é que vai acontecer? Essa taxa, a população tende o quê? Se for menos de 2,1, a população tem uma tendência de encolher. Se for mais de 2,1, tem uma tendência de aumentar. E se tiver em 2,1, nós vamos ter o quê? Uma taxa mantida, certo? A população vai se manter. Só para a gente não se esquecer, quando falamos de crescimento populacional, além do indicador de crescimento vegetativo, que nós acabamos de ver, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, temos também mais dois indicadores. Migração líquida, que é o que está observando a migração líquida, ou saldo migratório, é calculado pela subtração da porcentagem de emigrantes menos imigrantes. Emigrantes saiu, imigrantes entrou. Então, entrou mais do que saiu? Entrou mais no país do que saiu, taxa positiva. Saiu mais do que entrou, taxa negativa. E um terceiro indicador para crescimento populacional que nós utilizamos, primeiro nós falamos crescimento vegetativo, taxa de natalidade menos mortalidade, falamos da migração líquida, ou seja, o saldo migratório, quem entrou, certo? Importação, ou seja, imigração, e quem saiu, faça aquele raciocínio, né, de emigração ou exportação, lembra desse raciocínio de importação e exportação, para você não se esquecer. E quando também nós temos um outro indicador, que é o crescimento populacional, que é medido que forma o crescimento vegetativo menos a migração líquida. E aí nós teremos o crescimento populacional. Eu quero agradecer a você,
Muito obrigado e até mais.